Neste vídeo eu queria falar e explicar que cada crente, cada pessoa salva tem o Espírito Santo como selo. Isto, de certa forma, é a garantia da nossa salvação e mostra como o crente, o verdadeiro salvo, não tem como perder a sua salvação. No momento em que cada incrédulo é salvo, pois agora é um crente, ele não somente recebe a vida eterna e se torna um membro do corpo de Cristo e uma pedra viva no templo de Deus, como recebe o Espírito Santo como selo. Deus colocou o Espírito Santo nele, nesse crente, nesse salvo, como selo. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Não é essa a história de cada salvo? Ouvimos o evangelho da nossa salvação e cremos em Cristo. O que aconteceu após crermos em Cristo? Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Todo crente tem o Espírito Santo como selo. Evidentemente, o Espírito Santo não pertence somente a alguns cristãos especiais e não apenas os cristãos especialmente santificados que têm vida. Aqui é dito que todo o que ouviu o Evangelho da salvação e creu, recebeu o Espírito Santo como selo. Isso prova que o selo do Espírito Santo é algo que todos os cristãos têm em comum. Assim que alguém crê, é salvo e tem o Espírito Santo como selo. O que significa para um cristão ter o Espírito Santo como selo? O que é um selo? Há milhões de pessoas no mundo. Como Deus sabe quem pertence a Ele e quem não pertence? Se você me trouxer uma Bíblia hoje, como sei que ela é sua? Há incontáveis Bíblias iguais à sua em todo o mundo. Hoje, por haver tantas pessoas no mundo, como você sabe quais as que pertencem a Deus e quais as que não pertencem? Ou as que não pertencem a Deus? Por essa razão, Deus pôs um selo em você, provando que você pertence a Ele. Deus não o selou na testa com um grande carimbo. Ele não é como o anticristo vindouro. Ele é o anticristo, ele vai colocar uma marca na testa do homem. Deus pôs o Espírito Santo em cada pessoa salva como selo. Todos os que têm o Espírito Santo pertencem a Deus. Todos os que não têm o Espírito Santo não pertencem a Deus. Quando uma pessoa é salva, Deus faz uma obra de selagem e põe o Espírito Santo nela para provar que ela é de Deus. Se esse selo do Espírito Santo em nós pode ser apagado ou retirado, então é possível que venhamos a perecer, nos perder, pois podemos ser considerados como não pertencentes a Deus. Podemos ser considerados pessoas típicas do mundo ou até mesmo inimigas de Deus. Mas se este selo estiver em nosso interior, então permanecemos em Deus e pertencemos a Deus. Vou fazer uma pergunta. Quanto tempo durará o selo de Deus em nós? Por quanto tempo esse selo vai durar em nós? A última parte de Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz o seguinte: no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui a palavra qual se refere ao Espírito Santo, pois a frase anterior diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus. Este último selo durará até o dia da redenção. Por quanto tempo a Bíblia diz que teremos o selo do Espírito Santo?
não o teremos meramente por 3 ou 5 anos, ou por 300 ou 500 anos, mas até o dia da redenção. Qual é o dia da redenção? Romanos capítulo 8 diz que o dia da redenção é o dia em que o Senhor Jesus voltará. O dia da redenção é o dia em que nosso corpo será redimido. Note o versículo 23 aí de Romanos capítulo 8. Assim ele denota o dia em que o Senhor Jesus volta. O selo do Espírito Santo permanece em nós até a volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus voltar, isto seria na época do arrebatamento, antes da tribulação, na época em que todos os corpos dos crentes serão transformados, todos os cristãos serão tomados até os ares e levados para a casa do Pai. Cristo fará isto. Hoje, se um homem diz que pode perder sua salvação e perecer, então eu lhe perguntaria o que ele fará com o selo do Espírito Santo. A partir do momento que Deus disse que fomos selados por Ele, por Deus mesmo, pelo Espírito Santo, nada há que possamos fazer para remover esse selo. Deus disse que esse selo permanecerá até o dia de Jesus Cristo. E o dia do arrebatamento? Em João capítulo 14, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo estará conosco para sempre. Leia o versículo 16 de João capítulo 14. Desde que o Espírito Santo do Novo e no Novo Testamento entra em nós, ele nunca mais nos deixará. Nunca creia no desenho que alguns cristãos fazem, o qual apresenta um homem com um coração cheio de cobras, porcos, cachorros e muitos outros animais. E junto ao coração, nesta gravura, nessas figuras, está uma pomba representando o Espírito Santo. Quando um coração estiver limpo, o Espírito Santo supostamente entrará nele e ficará ali, e todos os outros animais sairão. Mas se o coração não estiver limpo, a pomba voará e todas as outras coisas entrarão. Isso é totalmente errado. O Espírito Santo nunca pode ir embora do crente, do verdadeiro salvo. A Bíblia diz que não devemos entristecer o Espírito Santo. Isto é verdade. Efésios capítulo 4, versículo 30. Tristeza é expressão de amor. Raiva é expressão de ódio. Onde há ódio, há raiva. Onde há amor, há tristeza. Por favor, lembre-se de que tanto a raiva quanto a tristeza provêm de erros. Em ambos os casos, elas foram causadas por erros. Se houver amor, os erros resultarão em tristeza. Se houver ódio, os erros resultarão em raiva. Se ama uma pessoa, você ficará triste pelos erros dela. Se odeia uma pessoa, você se irritará por causa dos erros dela. Ambos são causados pela mesma coisa, erros. Mas os resultados são diferentes. Aqui, a raiva, neste versículo, onde fala do Espírito Santo, não há raiva, não está falando de raiva, mas de tristeza. Diz que o Espírito Santo fica triste. A palavra não diz para não provocar a ira do Espírito Santo. Antes ela diz para não entristecer o Espírito Santo. Ele não está sobre nós, o Espírito não está sobre nós, mas em nós. Quando ele vê nossa falha, ele se entristece conosco. Ele não vai embora. Por que ele não vai embora? Porque ele é um selo. Como selo, ele estará em nós até o dia da redenção. Se lemos a palavra de Deus, não seremos capazes de negar esse fato. No Antigo Testamento, por exemplo, o Salmo 51 relata uma oração muito preciosa ali. Lá Davi ora para que o Senhor não retirasse dele o Espírito Santo. Note o versículo 11 do Salmo capítulo 51. Mas no Novo Testamento, nenhum cristão pode orar desta forma, para que Deus não retire dele o Espírito Santo. Todos os que não conhecem a Bíblia podem orar para que Deus não retire deles o Espírito Santo. Mas todos os que conhecem a palavra de Deus, e principalmente o Novo Testamento, sabem que o Espírito Santo
pode apenas ficar entristecido em nós. Ele não irá embora. Não estou dizendo que é certo os cristãos pecarem. Estou dizendo que quando fomos salvos, o Espírito Santo entrou em nós para ser nosso selo. Este fato não tem a ver com nossa fraqueza ou nosso pecado. São duas questões inteiramente diferentes. Se perecermos, quem realmente sofre? Se a pessoa salva pode perder a salvação e perecer, quem realmente sofre? Se eu perder um inário, naturalmente o inário sofrerá? Ele é inanimado? Mas vamos ilustrar isto. Mas o primeiro a sofrer sou eu. Gastei o dinheiro para comprar o inário. Paguei o preço para obtê-lo. Então, sou o que mais sofre. Como Deus nos obteve? Como Deus obtém um salvo? Nós estávamos mortos em pecados e caídos. Foi Deus quem levou seu Filho a morrer por nós e derramar seu sangue para nos remir e nos redimir por um alto preço. Não pense que se perdermos nossa salvação, somente nós a perdemos e somente nós sofremos. Lembre-se de que fomos comprados por Deus. Se perdermos nossa salvação, Deus também perderá algo. Fomos comprados por seu sangue. Por que Deus nos preserva? Deus nos preserva por causa dele mesmo. Se nos perdermos, quem sofre não somos nós. Sim, vamos sofrer, mas Deus, ele tem a maior perda. Pense nisto. O maior problema hoje é que não cremos quão importantes somos nas mãos de Deus. O homem nunca crê que Deus o ama realmente. Ele nunca crê que Deus o quer. Ele sempre pensa que é desnecessário para Deus. Deus entregou seu Filho por nossa causa e enviou seu Filho ao mundo para passar por todos os sofrimentos na cruz por nossa causa. E também antes da cruz, ele foi crucificado com o propósito de nos adquirir. Se ele não se importa, quem então se importará? Se ele não se importa demonstrando tanto amor e fazendo tanto por nós, quem se importará por nós? Se eu não tomar conta de meu inário, será que o inário cuidará de si mesmo? Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que o Espírito Santo estará em nós como um selo. A seguir, o versículo 14 nos diz que o Espírito Santo vem para ser o selo porque somos propriedade adquirida por Deus. Por isso podemos dizer a todo mundo que somos propriedades de Deus. Não é uma questão de nossa perda ou não. Não somos nós que estamos tomando conta. Não temos de nos preocupar com essa questão. Toda obra é de Deus. Se não fosse, por que ele enviaria seu Filho unigênito até a cruz para morrer e sofrer no nosso lugar? Se Deus fez um grande esforço e pagou um alto preço para enviar seu Filho à cruz, ele deve esforçar-se ainda mais e pagar um preço maior para impedir que venhamos a nos perder. Isso é impossível. Suponha que você tenha o mais caro e precioso anel de diamante, a pérola mais preciosa ou uma pedra preciosa muito cara. O que gastou para adquiri-la é o quanto gastará para guardá-la. Se você a comprou por $10.000, não desejará perdê-la facilmente. Certamente você irá guardá-la bem trancada. Temos de perceber que fomos comprados por Deus pelo mais alto preço. Fomos salvos pelo Filho de Deus. O Filho de Deus é maior do que todo o mundo e todo o universo. Não pense que Deus não cuida de nós. Deus nos trata do mesmo modo que tratamos nosso tesouro. Eu acredito até maior e melhor do que nós fizemos com os nossos tesouros. Foi o bom pastor, o próprio Senhor Jesus, que procurou a ovelha perdida. Lucas capítulo 15. Não foi a ovelha que procurou o bom pastor. O Senhor Jesus disse que um dia ele morreria, até mesmo por um único perdido. Essa não é uma função da ovelha. Foi o bom pastor que morreu pela ovelha.
Diante de Deus, somos os que foram comprados por Ele. Se nos perdermos, Deus é quem sofrerá. Por isso, devemos lembrar-nos de que, desde que temos o Espírito Santo como um selo, fomos salvos e temos o Espírito Santo como selo, não há possibilidade de nos perdermos. Pode a graça que Deus deu ao homem ser preservada pelo homem? A graça vem de Deus. Deus dá esta graça para que o homem a conserve? Se ela tivesse de ser preservada pelo homem, já nos teríamos perdido há muito tempo. Não somente nos teríamos perdido, mas Pedro e Paulo a teriam perdido também. Temos de perceber que Deus já nos separou totalmente. Tudo é de Deus. Foi somente Deus que nos salvou. É somente Deus quem nos está preservando. Que Deus nos mostre claramente quão perene é a nossa salvação, para que possamos remover todos os pensamentos carnais acerca dela, acerca da salvação, e aceitar os pensamentos de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 10 e 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.